Olha, eu assisti um filme que é o Mago do Kremlin. É uma produção francesa, falado em inglês. É do Oliveira Assayas, né? Ele costuma trabalhar assim. E tinha esquecido o nome Mas é um filme surpreendente. Eu fiquei realmente impressionado, né? Porque é um filme que mostra... É um filme que ficou famoso, ficou conhecido como assim, o Jude Law vai interpretar o Vladimir Putin. Né? Então você fala, como assim? E, na verdade, o Putin ele é quase um coadjuvante no filme, porque ele só aparece aos 45 minutos, ele não aparece o tempo todo. O protagonista do filme é o Paul Dano, né? Sim. Que ele é um personagem muito, muito legal, baseado no personagem real. O Paul Dano ele faz o papel de um diretor de vanguarda, ele é um diretor de teatro de vanguarda, super anarquista, super maluco, e ele começa o filme durante a queda do comunismo, a queda da União Soviética, que a Rússia tem ali alguns meses de liberdade, né? Aproveita, eles têm que aproveitar, eles ficam loucos, as cenas são muito boas, mostrando esse ambiente da Rússia durante esse momento. E ele conhece uma atriz, aliás, uma cantora punk, que é a Alicia Vikander. Uma cantora punk interpretada pela Alicia Vikander. Só isso já vale. É, exato. Eu sou fã dela total. Assim, ou como o Michael Fassbender diz, esposa. Não, é sensacional, ela faz... Então, ele a partir desse momento que ele é um diretor de vanguarda, eles têm uma reconstituição da peça e tal, que ele faz... ele se torna depois um diretor de televisão de uma emissora super poderosa que é criada pelo aquele Boris Berezovsky, que é um banqueiro, né, muito famoso na Rússia. E aí chega uma hora que o Yeltsin, que é o Boris Yeltsin, que é o cara que garantiu essa passagem, o fim da União Soviética, o Boris Yeltsin está um bagaço. Ele está tão bêbado que ele tem que dar uma declaração ao país inteiro, e eles têm que amarrar ele na cadeira, porque ele tá bêbado, ele cai na mesa. Assim, ele tem aquela frase antológica, né? Por que você bebe tanto? Que se fosse sólido, eu comeria. E aí o personagem, que é o personagem principal, ele se torna um conselheiro. Fala, tem um cara aí que pode ser o novo presidente, que é o Yeltsin. E o Jude Law faz um papel muito legal, porque o Yeltsin é aquele cara completamente paranoico, ele não olha no olho das pessoas, ele fica sempre olhando, está sempre desconfiado e tal. Então ele tem uma primeira reunião, ele fala assim, não sei se eu tenho jeito para ser presidente, eu estou aqui, estou bem, ele está na FSB, né, que é a substituta da KGB. Eu estou bem aqui, não sei se vai dar certo. Na segunda reunião ele fala, eu vou mandar em tudo, a Rússia vai ser minha, eu vou... Então a partir daí você tem... A transformação do personagem do Paul Dano num cara que sai de um diretor de vanguarda para um ideólogo da ditadura. Ele fala, vou criar uma ditadura que finge ser democracia. E aí, tem o processo todo de como ele cria não só o marketing do Putin, mas como ele cria uma ideologia. Né? Ele fala, eu quero criar o caos para que o Putin surja como salvador da Rússia. Então é um filme muito bem feito, muito bem produzido. Ele mistura algumas pequenas cenas reais com uma reconstituição muito bem feita. Está na Amazon, recomendo. Legal, eu lembro quando ele estreou, fiquei interessado. Jude Law é um tremendo ator e... É engraçado, você pensa no Jude Law, você olha pro Putin, eu consigo ver. Consigo, né? Bom trabalho de maquiagem, dá pra ver. É um Putin bonitão. Exato, é a versão hollywoodiana, apesar de ser francês, o filme do Vladimir Putin. Mas ele é tão bom como ator que você esquece que ele é o Jude Law. Você é o Putin que tá lá. Legal. Eu vi que o Jeffrey Wright tá no filme também. Na verdade, o Jeffrey Wright, ele, como sempre, faz o papel do intelectual inteligente. Ele ele tem cara de inteligente. Então, ele vai entrevistar esse mestre, né, o mago do Kremlin. Então, o filme é um longo depoimento dele para o Jeffrey Wright estar escrevendo um livro sobre essa situação. Mas ele tem um papel assim, ele faz aquela cara invocado, sempre meio reservado, ele é um intelectual. Né? É uma reunião deles, né? Porque é o Gordon e o Charada, Paul Dano e o Jeffrey Wright. É verdade,
É verdade, é isso mesmo, cara. É legal, ótima dica, Doug. Eu vou assistir esse daí. Eu tava curioso já, agora mais motivado ainda. Bom, a minha dica é um filme que eu vou estar recomendando com muito atraso já. E eu espero que ele saia num bom streaming aqui no Brasil. Ele passou nos cinemas e é um dos filmes que eu mais gostei de ver esse ano. Chama O Afinador. É um filme original dirigido pelo Daniel Roher, que é um documentarista canadense, ganhador do Oscar. Ele venceu por aquele filme que a gente comentou, Navalny, né, da tentativa de assassinato. Sim. E esse é o primeiro filme que ele faz de ficção, né, se aventurando em contar uma história fictícia. E ele, quando eu descrevo ele para as pessoas, eu falo, imaginem o bebê de Baby Driver com Whiplash, criado pelo Profissão Ladrão do Michael Mann. Imagina esses 3 filmes, joga num liquidificador e você vai ter O Afinador, que é um filme divertidíssimo. Ele é bem a moda antiga, porque ele é sobre esse personagem, o Nicky, que é interpretado pelo Leo Woodall, que ele tem essa condição, que é uma espécie de alergia a som alto. Tem um nome científico, eu esqueci. Mas que ele tem sempre que usar aqueles fones, aqueles apetrechos, ele tem sempre uma sensibilidade muito alta, barulho alto, uma sensibilidade alta, barulho alto, olha o pleonasmo aqui. E ele percebe que isso pode ser útil para ele arrombar cofres. Aí ele começa a receber missões e trabalhos de uma gangue do leste europeu, que me lembrou muitos personagens do Anora, para arrombar cofres em residências, né, de alto padrão da cidade. Ele trabalha junto com o Dustin Hoffman, que é o mentor dele. Fiquei feliz de ver o Dustin Hoffman num papel assim, fazia tempo que eu não via ele bem em tela. E é aquele tipo de narrativa que a gente já conhece, né? O cara que entra pro crime por um motivo nobre, ele quer ajudar o mentor dele a pagar as contas de hospital. Ele também tem um romance com uma pianista, que é vivida pela Havana Rose Liu, que é uma atriz que eu não conhecia, mas que é apaixonante, ela é uma excelente atriz, e a química dos dois é muito boa. Então é um filme que ele é ao mesmo tempo uma história de romance, uma história de aperfeiçoar a arte, né? Porque os dois personagens, né, são muito conectados à música, à criação das sinfonias, e esse filme de crime, todo acontecendo ao mesmo tempo. Eu acho que tudo funciona muito bem, o roteiro é muito bom, a direção é boa, não é um filme muito cinematográfico, na minha opinião. Eu acho que ele tem aquela cara de telefilme, sabe? Até pela proporção de tela, pelo trabalho de fotografia, mas os personagens são tão bons, a dinâmica do filme é tão excelente, o trabalho de som. Obviamente, né, se o filme fala de um cara que tem essa sensibilidade de som, você vai ter sequências. Então tem uma sequência que ele entra numa balada e do ponto de vista dele, com o fone, tá tudo meio que mudo. Aí você vê a luz piscando, as pessoas dançando, e você escuta bem baixinho a pulsação da música. Eu falei, nossa, que criatividade. É aquele tipo de filme que você vê que o diretor tá empolgado, sabe? Tipo, eu consigo fazer isso com corte, consigo fazer isso com som. Eu digo isso num bom sentido. É quase como se fosse uma pessoa que tem a oportunidade de fazer um filme pela primeira vez. Mas não é um filme amador, de forma alguma. Ele é muito criativo, muito inventivo. O Afinador passou nos cinemas aqui no Brasil. Muito provavelmente ele vai chegar em alguma plataforma de streaming. Se eu tiver atualização até o tempo de exibição do programa, vai estar aparecendo aqui.